Agora pronto, todo mundo aí multado. Eu vou colocar aqui o chat para eu acompanhar do ladinho. Bom dia para todo mundo, gente. É sempre muito bom a gente estar aqui. Vamos ver aí. Quem está com a câmera aberta, eu vou pedir para vocês abrirem as câmeras. Alcenir, Laje, Teresina, tudo bem, Alcenir? Pessoal lá do Nordeste. Elisiane, tudo bem? Gabriel, Ana Júlia de Botucatu, Roberta, Lucas de Criciúma, o Walter, tudo bem, Walter? Andréia, Wagner, Maria Tereza, o Rodolfo, lá de Recife Parnamirim, Priscila, Dinalva, Maura. É tão bom, né, quando a gente liga a câmera, assim, ó, começa a ver o rostinho de vocês. Eu tenho certeza que essa terça-feira vai ser a Regine aqui, ó, a Regiane, deu um sorrisão aqui, maravilhoso. Bom dia, começar a semana, começar a terça-feira, assim, com muita alegria mesmo, né? É tão bom, gente, quando a gente está aqui, a gente pode compartilhar um pouquinho aí de conhecimento com vocês, a gente bater um papo, é sempre muito bom, tá? Então, olha só, eu vi essa frase no dia de ontem, eu achei tão legal essa reflexão, né? Se o nosso melhor for compartilhado, muitos outros poderão viver melhor. Seja generoso, seja humano, seja irmão. Então, o fato da gente aí compartilhar o que a gente sabe, compartilhar. A gente sempre fala, né, que o Supera ele tá aí para mudar a vida das pessoas. Quando a gente compartilha o conhecimento, a gente compartilha o que nós temos dentro de nós, né? Quando a gente compartilha o amor, quando a gente compartilha a alegria, quando a gente compartilha a empatia, todas as pessoas começam a viver um pouquinho melhor, né? Verdade, Daniel, a riqueza naquilo que a gente realmente não acumula e distribui, né? E a gente tem muita riqueza dentro da gente, né? Então, é muito legal, porque quando você se relaciona com pessoas, você leva um pouquinho delas, né? E deixa um pouquinho de você também. Então, isso é muito gostoso, né? Então, vamos lá, gente. A gente tem alguns recadinhos muito importantes aqui. Então, eu queria que vocês ficassem atentos a algumas coisas que nós teremos de mudança aí já para o mês de fevereiro, tá? Então, pílulas do bem. Deixa eu perguntar aqui para vocês, coloquem no chat. Quem tem visto os vídeos aí que o Cris tem postado e teve assim, ó, um afago na alma? Ontem eu vi o vídeo do pessoal lá de Mojimirim e eu achei tão incrível, assim, foi tão gostoso, né? Nos motiva, nos incentiva, nos encoraja. E foi muito, muito, muito legal, né? Então, as pílulas do bem têm feito muito bem pra gente, né? Legal, pessoal aqui elogiando bastante, né? Iniciativa muito legal. Então, a gente vai ter várias pílulas assim. Várias pessoas estão gravando, né, vídeos e mandando para o Cris. E aí, no decorrer do dia, da semana, a gente vai aí se encher de muita empatia, né? Acho que a gente está nesse momento. Eu lembro que quando começou a pandemia, a primeira regional que eu trabalhei na rede foi o Nordeste. Eu lembro que eu falei para eles, né? Eu falei, ó, vamos segurar aqui a mão e a gente vai passar por tudo isso juntos. E eu acho que é momento da gente ter muita empatia, né? Não é um momento fácil para ninguém, mas eu acho que se a gente juntar, a gente é muito mais forte do que se a gente tentar lutar sozinho, né? Então, hoje é a hora da gente segurar a mão do outro. Essa fase turbulenta está quase no fim, né? A gente já tem um futuro de muito mais esperança, né? Então, isso é muito bom. Gente, um outro aviso muito importante, tá? A compra do kit é até hoje, dia 26. A expedição ela vai estar fechada para inventário. Então, se você ainda não fez o pedido do seu material, faça o seu pedido até hoje, tá bom? Extremamente importante a compra do kit aí para a gente poder lançar as matrículas. Afinal, a gente está em semana de fechamento, hein? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, compra de kit até hoje. Então, se seu estoque está zerado, já faz a compra do kit, tá? A expedição vai estar fechada e depois a gente não consegue lançar a matrícula, tá bom?
Tailane, ela fecha amanhã e ela fica fechada, daí vai abrir só em fevereiro, provavelmente, tá? Vai fazer inventário, a gente já tá no finalzinho da semana, e mesmo se ela abrir depois do inventário 28, não dá para faturar e ficar e entrar para o sistema a tempo do fechamento, tá? Para as matrículas serem lançadas ainda em janeiro. Então, olha seu estoque, confere seu estoque. Se não tiver kit, já faça a compra hoje, tá bom? Até o dia de hoje é o último dia aí para a gente fazer o pedido de material didático. E um outro recado extremamente importante, gente, confesso que eu estou... Desculpa. Confesso que eu estou muito animada com a convenção de 2021, um novo ciclo. O ano passado, eu lembro que eu entrei aqui no Supera, eu entrei em dezembro, né? Então, eu não consegui na convenção de janeiro, e todo mundo falou dessa convenção, e que todo ano é um ano melhor do que o outro, e tantas coisas diferentes, tantas coisas maravilhosas. E vai ser a minha primeira convenção aqui no Supera. Confesso que estou muito, muito, muito animada. Não vejo a hora de acontecer. Então, o que é extremamente importante, né? A gente está dando esse recado, esse aviso desde o ano passado, desde dezembro, que a gente está falando sobre a convenção. Novembro, dezembro. Reformule, remodele a aula desse dia, né? Coloque para um outro dia, mas é importante toda a sua equipe participar. Gente, a gente sabe que quando a gente participa assim, de convenção, quando a gente participa de alguma palestra, isso muda o nosso ciclo, isso muda a nossa vida, muda o nosso pensamento. E de verdade, ó, a gente está aqui no Franqueador, a gente vê tudo sendo feito com muito carinho, muito trabalho. Então, eu tenho certeza que assim todo o conteúdo que vai ser passado vai ser conteúdo extremamente importante para você, para o seu ano, para te revigorar. Então, bora todo mundo aí para a convenção. É extremamente importante a sua participação, tá bom? Tenho certeza absoluta que você não vai ser o mesmo depois dessa convenção. Uma outra coisa importante só uma passada. Se a sua cidade está na fase vermelha, na fase laranja do Covid, o que a gente mais fez o ano passado e a gente agora é expert, diga-se de passagem, vendas online, tá? Minha cidade entrou na fase vermelha, a gente não pode fazer atendimento presencial. Vendas online, tá? Então, se você precisar do material na Extranet, lá a gente tem todas as aulas para criança, para adolescente, para adulto e para 60 mais. Toda a aula reformulada, a gente aproveitou o ano passado para a gente poder reformular as aulas. Tem gravação de aula lá na Extranet, tá? Então, para você pegar aí como parâmetro para suas aulas. Então, a gente vai vender online, tá? Foi uma das coisas que a gente mais fez no ano passado. Eu tenho certeza absoluta que isso não é uma coisa que nos impede aí da gente encher as nossas escolas de alunos, não é mesmo? Um outro recado extremamente importante, a partir de fevereiro, na semana que vem já, né? As nossas reuniões, elas mudam o formato, mudam o dia, tá? O formato não, ela vai mudar o dia. Então, antes da gente começar o CS com o CAE, as reuniões, elas eram de segunda-feira às 8h30 da manhã para franqueados e terça-feira para consultores e franqueados. Então, a gente vai voltar para esse formato, tá? Porque normalmente na segunda-feira é o dia que os franqueados, que as escolas não têm aula. E aí os franqueados conseguem participar, porque muitas vezes o franqueado aí dá aula, né? Então, ele não consegue participar da reunião quando a reunião em outro dia da semana, tá? Então, anotem aí, a partir de segunda-feira já, agora, dia 1º de fevereiro, a reunião para franqueados passa a ser na segunda-feira, tá bom? E terça-feira continua normalmente para consultores e franqueados. Deixa eu abrir o chat aqui para ver se tem alguma pergunta. Alguma dúvida, gente? Tá tudo certinho? Então, segunda-feira, franqueados, terça-feira, consultores e franqueados, tá?
Vou tirar aqui. Não teremos mais as reuniões de sábado, tá? Sábado vai ser um dia aí que você vai ter ele livre para você produzir. Porque como a gente acaba tendo as reuniões, a gente acaba aí ocupando um pedaço do sábado de vocês. O sábado já é um pouquinho mais curto, tá? A gente vai ter reunião uma vez por mês no sábado, tá? No meio do mês, a gente vai ter uma reunião no sábado. Raquel, reunião de franqueados na segunda-feira às 8h30. Terça-feira normal, continua a nossa reunião aqui às 8h30 da manhã, consultores e franqueados. E no sábado a gente vai ter uma reunião por mês só, tá? Alguma dúvida a mais? Não, né? Ah, eu tirei. Tirei meu slide aqui que eu queria bater um papo aqui com vocês. Deixa eu falar uma coisa. Eu até coloquei uma folha em branco ali. Eu queria contar uma história para vocês. Não tem mais para consultor, tá, Marciene? Sábado a gente não tem mais reunião. Uma vez por mês, daí a gente avisa quando for a reunião, tá? Queria contar rapidinho aqui uma história para vocês. É engraçado, né? A gente para assim para ver algumas coisas, algumas situações, e uma vez uma história, né? Uma pessoa conversando, a gente falando da vida, e ela estava falando para mim, contando uma história da vida dela, né? Que ela se sentia muito, muito triste, muito fragilizada, porque ela se via numa situação que ela achava que ela tinha perdido aquilo que ela tinha, sei lá, como projeto e missão de vida. Ela tinha se acometido de uma doença, enfim, e ela não podia ali ter filho, né? Então, era um sonho da vida dela que ela não ia poder realizar. E engraçado que eu comecei a pensar com relação a isso e ver o quanto muitas coisas acabam nos paralisando, né? E ela estava contando para mim, ela era casada, ela tinha casada mais ou menos há uns 4 anos, 4, 5 anos mais ou menos, e o marido dela tinha acabado de fazer faculdade, e ela começou a perceber que era projeto de vida, e ela teve que, durante aquele período de faculdade, ela teve que interromper isso, né, para esse sonho. E aí, quando ela se viu ali pronta, ela se pegou por uma doença, enfim, e ela não podia mais engravidar e ter filho. Só que uma coisa que é muito interessante é que quando eu parei, né, para analisar e para pensar nisso, né, estava pensando isso ontem, a gente acha que muitas vezes o que a gente tem vivido é o que nos define, né? Então, muitas vezes você acha que, às vezes a gente acha que a pandemia nos define, né? A gente acha, às vezes, que a fase vermelha do coronavírus nos define, não poder fazer mais matrícula. A gente acha que tantas coisas nos definem, né? E o que eu queria trazer para vocês nessa manhã, que muitas vezes, quando a gente se vê diante de situações que são muito difíceis, muito, muito difíceis, essas situações, elas tendem a nos paralisar. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Eu já contei um pouquinho aqui da minha história para vocês, né? E essa pessoa, ela sou eu. Então, vou chorar, gente. Então, essa é a história da minha vida. Eu tinha casei nova, né? Casei com 22 anos, e o sonho da minha vida era ser mãe. Né? E eu tinha uma vida muito feliz. Meu marido é uma pessoa incrível. E como a gente casou novo, né? Eu tinha 22 anos. Ele foi fazer faculdade e a gente adiou um pouquinho esse sonho, né? E quando eu descobri, né, que eu tava com câncer, e o meu câncer, ele tinha sido exatamente no endométrio. E quando o meu médico, que é uma parte do útero, né? Quando ele chegou para mim e ele falou que
primeiro, meu câncer era uma coisa totalmente rara que não deveria ter acontecido comigo. E quando eu recebi aquele diagnóstico, a minha vida, ela paralisou, literalmente. Eu tenho uma lacuna na minha vida e na minha história de aí pelo menos uns 3 anos aonde eu me paralisei. E eu fiquei pensando isso, né? Quando a gente está diante de um cenário que a gente tem uma grande dificuldade, muitas vezes o medo nos paralisa. Então, eu queria muito falar para você hoje, nessa manhã. E sabe uma coisa que é muito interessante na minha história? Eu acho, né? É que eu vou contar mais um pouquinho. Eu fiquei em depressão, né? Depois desse período que eu fiz quimioterapia, radioterapia, tive que fazer cirurgia e eu tive que fazer uma esterectomia total, que é retirada do útero, ovário, trompa, tudo. Eu tinha 27 anos, eu era muito nova. E uma coisa que é interessante, assim, cara, eu tinha um marido que me ama até hoje, né? Eu tinha pais, eu tinha irmãos, eu tinha uma sobrinha maravilhosa que Deus tinha me dado naquele momento. E eu só conseguia olhar para aquilo que eu não tinha. Eu não conseguia ver o tanto de coisa maravilhosa que eu tinha ao meu redor. E muitas vezes a gente fica assim, né? Você tem tantas coisas aí, e às vezes a gente fica olhando para aquilo que a gente não tem. Depois eu vou ler o chat aqui. O que eu queria trazer nessa manhã para você é que o medo, ele não pode te paralisar, ele tem que te impulsionar. Quando eu passei por tudo isso, né? Eu fiquei em depressão e eu fiquei pelo menos 1 ano da minha vida eu fiquei em casa e eu percebi o quanto eu perdi. Quando eu tomava remédio controlado e teve um dia que eu acordei e eu falei que eu não tomaria mais remédio, né? Eu falei, eu não vou tomar mais remédio, porque a partir de hoje quem é o protagonista da minha história sou eu mesma. Eu vou tomar rédea, né, da minha vida e daquilo que eu faço e daquilo que eu sou. E eu lembro que eu peguei todos os remédios, eu joguei no lixo. Não é certo fazer isso. Tomei a bronca, né, do meu psiquiatra, do meu psicólogo, porque ele falou que esses remédios têm que ser tirados aos poucos, né? Mas eu tive ali muita coragem de olhar para mim mesma e decidir sair do lugar onde eu estava, né? Da situação que eu estava, de frustração, de perda, de medo, de dor. E eu decidi enfrentar ali todos os meus medos, todas as minhas dificuldades, mas eu decidi viver de novo. E acho que essa foi a decisão mais importante, mais incrível da minha vida. Cara, depois desse dia, eu vejo a vida de um outro jeito. Tanto que às vezes as pessoas falam aqui, né, que eu nunca tô triste, eu nunca tô... Eu sou a pessoa mais animada que tem, e é verdade. Porque primeiro porque eu recebi a chance de viver de novo. E segundo, que eu vejo que cada dia é uma oportunidade de eu fazer ele totalmente diferente. Então, hoje, quando eu levanto da minha cama, eu tomo um banho, eu passo um perfume, eu coloco a minha melhor roupa, eu falo, cara, eu vou fazer desse dia o melhor dia da minha vida. E eu vivo todos os dias o melhor dia da minha vida. Eu aprendi a não viver só um pouquinho, ou viver de uma forma mediana, ou viver de qualquer jeito. Por isso que eu acho que eu sou muito intensa em tudo que eu faço. Então, se é para trabalhar, eu trabalho com muita força. Se é para curtir as minhas sobrinhas, que é uma coisa que eu gosto, eu tô lá sempre por inteiro. Então, a minha vida, eu entendi que ela tem que ser por inteira, ela não pode ser pela metade. E eu me dou de verdade, sabe? Então, o que eu quero falar para você é o seguinte: não importa o que você está passando hoje. A gente tem muito franqueado, né? Que às vezes bate um desespero. Cara, o que te define não é esse momento. O que te define não é o que você está passando. E pode até ser que você pense aí
tire conclusões, né, de que, sei lá, às vezes você está perdendo, mas esse momento ele tem que servir para você como uma mola, né, para te elevar e para te levar para um lugar muito maior. De repente você consultor aí não conseguiu bater a meta do mês, cara, o que você vai fazer? Você vai falar, poxa, eu sou assim, eu não tenho jeito, eu não consigo. Não, cara, de verdade, a partir do dia que eu decidi tomar a rédea da minha vida, eu nunca mais deixei de acreditar em mim. Eu nunca mais deixei de acreditar no meu potencial. Eu nunca mais deixei de acreditar no que realmente eu posso fazer, em quem realmente eu sou. E isso é tão importante porque ele muda a nossa trajetória, né? Ontem eu estava contando um pouquinho dessa história aqui para o pessoal e eu falei que eu não teria nem condição de estar aqui. Cara, falando para 261 pessoas em rede nacional. Mas a partir do momento que eu falei, eu vou tocar minha vida, eu vou ser protagonista, e o pedagógico tem falado sobre isso, né? A minha vida mudou totalmente. Hoje eu posso falar que, assim, ó, eu vivi na minha vida em, sei lá, 5 anos, o que eu não vivi 35 anos. Então, quando a gente muda a nossa forma de pensar, quando você muda a sua forma de enxergar, de se enxergar perante o mundo, perante um problema, perante uma situação difícil, é simplesmente a forma como você quer não só sair daquela situação, mas como você vai passar por isso, né? Então, eu queria falar assim para você, consultor, hoje. Cara, a gente está aí à porta de um fechamento. Eu recebi muito não esse mês. Não tem problema. Vai com muita força, com muita fé, com muita vontade. Se tem uma coisa que eu faço na minha vida é ser movida por aquilo que eu acredito, é ser movida por paixão, por acreditar de verdade. Então, dificilmente alguém fala não para mim, porque eu sou convincente daquilo que eu tenho como verdade no meu coração. Então, eu queria muito aí hoje te motivar e te incentivar a acreditar muito em você, muito no seu potencial, muito em quem você é. De verdade, nós somos uma rede incrível de pessoas fortes. Eu sou tocada todo dia por histórias tão maravilhosas que a gente tem aqui dentro da nossa rede. Então, gente, acreditem muito. Uma coisa muito interessante na minha história, né? Eu tenho uma irmã adotiva, a adoção está nos meus planos, sempre teve, mesmo antes de eu saber que eu não poderia ser mãe, a adoção estava sempre nos meus planos. É um amor assim que transcende. Minha família descobriu isso, e é uma coisa que eu quero, tá entranhado dentro de mim. E esse ano a gente vai entrar, né, com o processo de adoção, eu e meu marido. A gente já foi no cartório, a gente já foi no fórum, a gente já tinha feito algumas coisas. E é isso, gente. A mensagem que eu quero deixar para vocês hoje é: acreditem, acreditem, porque se você acreditar, você muda totalmente o futuro da sua história. Você muda totalmente a sua vida, e a única pessoa que pode fazer isso é você. Às vezes as pessoas ficam assim, mas o franqueador, mas a Aline, mas o Cris, mas o Breitler. Não, sou eu. Sou eu. A minha mãe, o meu pai, o meu marido, eles ficavam ali o tempo todo, sabe? Meu pai, eu lembro que ele ficava assim, Aline, você tem tudo, assim, tudo ali, né? Assim, de amor, de carinho, de atenção. O que te falta? E eu acho que faltava, eu acho não, tenho certeza que faltava atitude, né? E também tentar entender que eu tinha tudo, né? Eu tinha o amor da minha mãe, do meu pai, eu tinha o meu marido, eu tinha sobrinho, eu tinha irmão, eu tinha tanta coisa, e eu fiquei ali presa, né, por uma coisa tão pequena. E hoje, graças a Deus, é uma lição, né, que a gente pode ensinar para as pessoas. E é isso, gente. Eu queria contar essa manhã um pouquinho aí da minha história para vocês, porque eu sei que a gente tem uma rede de pessoas muito fortes, de pessoas que acreditam no potencial. E a gente vai continuar escrevendo uma história junto. Então,
Depois eu vou ler aqui os comentários no chat, viu, gente? Um dia eu vou ter a oportunidade de contar uma história assim, ó, bem no detalhe para vocês. Ela é muito tocante, ela é muito poderosa, ela me impulsiona todo dia. Então, eu queria que você realmente fosse impulsionado nesse dia a ser o melhor que você pode. Você acreditar realmente em você, você acreditar no seu papel aí dentro do Espera e você fazer a diferença nesse dia. Cara, se você acreditar, você pode fazer 10 matrículas no dia de hoje. Se você acreditar, você pode fazer o que você quiser. É só você acreditar, é só você ter fé, é só você realmente ir para cima com muita força, com muita fé, com muita coragem, com muita ousadia. É por isso que eu pintei meu cabelo de rosa, que eu falei que eu queria começar esse ano mais corajosa. Não queria me limitar às coisas que me tiram que me trazem desconforto. Então é isso, gente. Essa é um pouquinho da minha história para vocês nessa manhã de terça-feira. Espero que tenha tocado aí o seu coração, mas muito mais do que isso, tenha te impulsionado e tenha te feito refletir da sua importância dentro desse papel, a sua importância dentro do todo, a sua importância, o quanto você faz a diferença. E é isso. Vou colocar aqui o... Vocês vão conhecer bastante da minha história, viu, gente? Eu prometo que eu vou contar mais aqui para vocês. Eu vou chamar aqui o Breitler, o nosso diretor, para falar um pouquinho aqui com vocês. Volto daqui a pouco. Pode ficar aí. Posso? Pior é que não tá dando para ver, olha só. Como não? Aqui a minha tela. Assim. Todos conseguem escutar e ver a gente agora? Sim. Depois desse relato aqui, como eu tiro a Aline dessa reunião, não tem a menor condição. Preciso dela aqui ao lado. Bom dia, tudo bem com vocês? Deixa eu abrir o chat aqui, senão não vou conseguir ver. Eu acho que é melhor. Muito bem, todo mundo me dando bom dia aqui. Pessoal, excelente dia para todo mundo. Semana muito importante, né? Semana de fechamento. Estou muito honrado de poder estar com vocês aqui nessa primeira semana de fechamento nossa. Eu acho que é uma oportunidade ímpar, né? Principalmente conviver com histórias como a da Aline. Eu lembro que eu falava com ela ontem sobre o que a gente podia fazer para que fizesse um pouco a diferença na vida de vocês, principalmente nessa semana. E aí a gente falou de muita coisa mesmo. E daí, sem dúvida nenhuma, o que mais tocou e o que deixou mais forte para a gente foi realmente a história da Aline, que era a responsável pela reunião hoje. E precisaria, assim, eu acho que de uns 6 meses para a gente contar a história de cada um de vocês aqui, né? Eu acho que cada um tem o nome que leva essa empresa, né? Que é a superação. Então, eu acredito que precisaria de um fórum bem maior do que esse para a gente contar todos esses exemplos. Mas as palavras ensinam, os exemplos arrastam, né? Então, assim, eu acredito que, assim como a Aline, assim como vocês, todo mundo tem seu desafio diário. A gente está correndo atrás de um propósito maior. Gosto muito da frase que fala que Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos, né? Então, se a gente tiver vontade, de algum jeito a gente chega lá, não é verdade? Bom, estou aqui para dar as notícias boas, né? Eu acho que sim. Muito boas. O primeiro formato que a gente já tinha anunciado para a reunião de franquias, que a gente mudaria um pouco o formato do ranking. Então, a gente colocaria todos para competir de igual para igual, certo? Com isso, nós colocamos pesos, avaliando a capacidade mínima e máxima de cada região sobre de acordo com o GeoFusion, né, que faz uma previsão mais ou menos de quanto que é o seu mínimo e máximo que você pode ter. Pegamos uma média disso e dividimos pelo total das matrículas, e aí chegamos nos pesos de cada um.
Ou seja, esse é um formato para equalizar, você que tem uma região menor, competir de igual com uma região maior, e o inverso também é verdadeiro, você que tem uma região maior, competir com o mesmo peso que a região menor. Então, essa é a principal mudança que a gente fez no formato de ranking. Bom, campanha de vendas. Essa campanha de vendas é para janeiro, né, Aline? Então, está valendo aí. Então, a apuração é o que vai acontecer ainda no final desse mês. Então, próximo slide já é. Isso, já é. Já é o que nós vamos dar como premiação. Então, da seguinte forma, hein? O primeiro lugar, então, vai ganhar R$500, o segundo lugar R$300 e o terceiro lugar vai ganhar R$200. Participa consultores, né, Aline? Só consultores. Somente consultores. E o próximo slide nós já vamos mostrar no formato novo como está o ranking. Ok? Exatamente. Primeiro ranking por unidade, certo? Bagunceira, né? Então, até o momento, com esse novo formato que a gente tem por peso e quantidade, esse é o top 10 que está competindo aí a nossa campanha de vendas. Então, o primeiro lugar está Palmas, né? O segundo está Brasília, Jardim Botânico. Terceiro lugar, Gurupi. Quarto, Sorriso. Quinto, Coronel Fabriciano, na minha querida Minas Gerais. Coisa boa. Sexto, São Roque. Sétimo, Paulo Afonso. Oitavo, Cuiabá. Nono, Itapeva. E 10º, Cuiabá. Então, esse é o nosso ranking atualizado do Brasil, né? E a competição vai ficar bem legal, né? Porque a gente viu que muitas das vezes era São Paulo competindo lá com Tocantins, agora é tudo de igual para igual, gente. Perfeito, é isso aí. Top 5 das regionais. Aí eu vou deixar a Aline falar, porque ela fala muito melhor do que eu, né? Mas antes de eu me despedir aqui, eu queria desejar uma excelente semana de fechamento para todos. Vou roubar a sua história e perguntar para vocês o que a gente vai fazer com essa semana, o que a gente vai fazer com essa nova oportunidade que Deus deu para a gente no dia de hoje. Se a gente vai cuidar como uma dádiva, como a Aline conseguiu fazer, ou se a gente vai tratar como mais um dia. Eu, impactado pela história da Aline, eu escolho fazer alguma coisa diferente hoje. Eu quero transformar o meu dia. Espero que muitos de vocês estejam adeptos a isso. Eu tenho como ídolo Ayrton Senna, acredito que muitos de vocês também devem ter, e ele tem uma frase que fala que na adversidade alguns batem recorde enquanto os outros desistem, né? Então, assim como eu me inspiro nele, espero que no dia de hoje eu consiga bater recordes e estou à inteira disposição de vocês no que vocês precisarem. Já estava participando da reunião de vocês há muito tempo, só que eu entrava com o nome de João, ninguém sabia que era eu. Só. Porque eu comecei a entrar nessas reuniões antes mesmo de eu entrar no Supera, mas daí o nome ficou assim, mas hoje eu já assumi o nome real. Em breve a gente vai se falar, alguns pessoalmente, outros por telefone, e espero que a gente faça um ótimo fechamento e que Deus nos abençoe, né? Principalmente a nossa semana, tá bom? Obrigado, forte abraço para todos vocês e até a próxima. E vou deixar a nossa inspiração diária concluir essa reunião. Tchau. Bora lá, gente. Então, de acordo com esse ranking aí que a gente fez diferente, deixa eu abrir aqui o chat rapidinho. Não dá pra ver. Então, assim, ó, Campinas Vale, a gente separou 5 tops por cada regional, tá? Então, em primeiro lugar, Jardim Botânico, segundo lugar, Sorriso, terceiro lugar, São Roque, quarto lugar, Cuiabá Quilombo e quinto lugar, Itapeva. Grande São Paulo mais Noroeste Paulista, em primeiro lugar, Ourinhos, em segundo lugar, Assis, em terceiro lugar, Santos Ponta da Praia, em quarto lugar, Ribeirão Boulevard e quinto lugar, Presidente Prudente. Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas. Primeiro lugar, Coronel Fabriciano. Segundo lugar, Rio de Janeiro, Nova Iguaçu. Terceiro lugar, Rio de Janeiro, Recreio. Vila Velha em quarto. Em quinto lugar, Ituiutaba. Norte e Nordeste, em primeiro lugar, Palmas, que está arrebentando. Segundo lugar, Gurupi. Terceiro lugar, Paulo Afonso. Quarto lugar, Paragominas. E quinto lugar, Barreiras. E no Sul,
Em primeiro lugar, Timbó. Em segundo lugar, Farroupilha. Em terceiro lugar, Lages. Quarto lugar, Chapecó. Em quinto lugar, Criciúma. E nas regionais, como tá as regionais, gente? Centro-Oeste mais Campinas Vale, 76% da meta batida. Parabéns, parabéns, Van, parabéns, Centro-Oeste, Campinas Vale. E em segundo lugar, São Paulo mais Noroeste Paulista. Bora, minha regional, vamos lá! Em terceiro lugar, Norte e Nordeste, maravilhoso esse Norte e esse Nordeste. Bora lá, gente! Em quarto lugar, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas, com 59% da meta. E em quinto lugar, o Sul, com 56% da meta. Então, gente, o que a gente vai fazer nessa semana? A gente vai mostrar aí para o Breitler, né, nosso novo diretor, a força que nós temos, né? Que a gente é uma rede aí totalmente empoderada e bora bater essa meta. Eu tenho certeza que eu trouxe um pouquinho aí da minha história, mas uma coisa que eu falei aqui, eu repito, eu nunca acordo para eu ter um dia mais ou menos. Eu sempre acordo para eu ter o melhor e o maior e mais extraordinário dia da minha vida. O pessoal aqui que sofre um pouco, porque daí eu acabo sendo bagunceira, muito festeira, muito faladeira. Mas isso é bom também. Eu vi essa frase ontem, eu gostei muito dela, né? Fala, eu aprendi que a coragem não é a ausência de medo, mas o triunfo sobre ele. O homem corajoso não é aquele que só não sente medo, mas aquele que conquista por cima do medo. Então, gente, nós temos aí um dia incrível, um dia maravilhoso para a gente fazer dele o melhor dia das nossas vidas. Então, eu quero dizer assim, ó, você é o melhor consultor que nós temos. Você é a melhor pessoa que poderia estar aí nessa escola. Faça desse dia o seu melhor dia hoje. Faça da sua semana a melhor semana. Lembrando que se você acreditar, você consegue fazer 10 matrículas essa semana. Então, não é porque você ainda não bateu meta, você não fez matrícula, você vai ficar aí rodando no ciclo do fracasso. Ah, eu não consigo. Ah, ninguém me dá um sim. Por que será que ninguém te dá um sim? Será que é porque você não acredita também nesse sim? Então, bora lá, gente. Vamos fazer diferente nessa semana. Vamos com força mesmo, com muita garra, com muita coragem, trabalhar pipeline, trabalhar... a gente tem o pipeline dos atendimentos que a gente já fez, a gente tem repescagem, a gente tem política de preço 2019, nós temos muita coisa para a gente poder conseguir aí muitos sims essa semana. Então, vamos aí atrás desses sims, que a minha história aí possa ter te motivado. Mas eu sei que a sua maior motivação é você, a sua história, aquilo que você vai começar a escrever a partir de hoje. Eu tenho certeza que você vai fazer da sua vida uma vida totalmente diferente. Bora bater meta! Essa meta é nossa. A gente vai chegar sexta-feira como, Breitler? Voando, né? Voando. Simbora! Contamos com vocês para a gente concluir mais essa missão juntos. Beleza? Vamos lá. Um ótimo dia para todo mundo, né? Bora! Hoje vai ser histórico. E lembra que você é responsável com o único exclusivo do que você vai fazer com o seu dia, hein? Bora, Não se esqueça bora. disso. Até mais. Valeu. Tchau, gente. Um ótimo dia.